Brasileiro acusado de estupro infantil no Brasil estava escondido em Baltimore e será deportado. Recorde de mortes na fronteira. Dados do governo mostram que mais de 750 imigrantes foram encontrados mortos só neste ano. Casa Branca anuncia que Estados Unidos irão monitorar oficialmente as eleições presidenciais do Brasil. Alívio no bolso. Preço da gasolina volta a baixar no país, motivada pela queda no valor do barril de petróleo. E a gente te mostra como foram as homenagens aos 200 anos da independência do Brasil ontem, no Empire State, em New York. Uma grande honra para a nossa pátria, para o Brasil, para mim poder estar aqui hoje e prestigiar o Empire State. Boa noite. Olá, boa noite. A imigração dos Estados Unidos prendeu em Baltimore um brasileiro procurado por abusar sexualmente de uma menina de 13 anos. O crime aconteceu em Santa Catarina, no Brasil, e desde 2020, a Justiça catarinense procurava pelo acusado de abuso de menor. O Thomas Francis Donchette, de 29 anos, teria fugido aqui para os Estados Unidos logo após cometer o crime e, desde então, se mantinha escondido em Baltimore. A prisão foi divulgada hoje, mas aconteceu no mês de junho. Segundo o anúncio do governo, o caso está sendo revelado agora, pois o brasileiro, que desde então estava sob custódia, será deportado. Pois é, os oficiais de deportação das operações de execução e remoção do Serviço de Imigração disseram que a prisão do brasileiro é uma vitória significativa e que serve de exemplo para os imigrantes criminosos que tentam escapar de seus crimes vindo ilegalmente aqui para o país. Ainda segundo o ICE, no ano fiscal de 2021, mais de 12 mil imigrantes com condenações criminosas agravadas foram presos só aqui nos Estados Unidos. A maioria dos casos, segundo o ICE, eram de agressão, abuso sexual, homicídio e sequestro. E agora a gente fala de New York. A cidade parabenizou o Brasil pelo aniversário de 200 anos da independência. Um dos prédios mais simbólicos foi escolhido para homenagear. Sabe qual foi? Olha, o Empire State, que é um cartão postal aí da cidade e que ficou verde e amarelo ontem à noite até as 2 horas da manhã. E quem acompanhou toda essa cerimônia de homenagem foi a Carolina Camargo. Todo o evento foi organizado pelo Consulado Brasileiro em New York. Dentro do Empire State, a embaixadora Maria Nazaré Farane Azevedo abriu a cerimônia para colorir o prédio icônico com as cores do Brasil. Now, as I told you, today we celebrate 200 years of Brazil's independence. Na sequência, foi a vez da top model Alessandra Ambrosio falar. Então é muito lindo ver o Brasil, ver as cores do Brasil aqui no Empire State. A tradição, que começou em 2018, foi retomada agora, depois da pandemia, e contou com uma participação ilustre da modelo brasileira Alessandra Ambrosio, que participou da cerimônia de acender as luzes do Empire State. 2, 3. And look at this way, please. This way. Alessandra, this way. A modelo posou para dezenas de fotos ao lado da miniatura do prédio, que já estava verde e amarelo. Para nós é uma honra. Eu disse aqui, é como aquela música do Frank Sinatra, né? If you can make it there, you make it anywhere, né? Se você pode vencer aqui em Nova York, você vence em todos os lugares. Então, ter as cores do Brasil, verde e amarelo, no Empire State Building foi como assim que o Brasil tivesse ganho um prêmio hoje. No topo do arranha-céu, Alessandra Ambrosio disse que tinha vindo vestida a caráter, que era brasileira raiz e que estava muito feliz com a oportunidade. É uma grande honra para a nossa pátria, para o Brasil, para mim poder estar aqui hoje e prestigiar o Empire State, sendo esse landmark, né, que é do mundo inteiro, com as cores do nosso país. Eu me mudei muito tempo atrás do Brasil, eu vim primeiro para Nova York, agora em Los Angeles, mas a minha vida é basicamente brasileira. Tem feijão e arroz lá em casa quase todo dia, tem churrasco no final de semana. Eu falo português com meus filhos, eles conhecem muito bem a cultura brasileira. Pouco depois do pôr do sol, já era possível ver o Empire State, cartão postal de New York, com as cores do Brasil. O prédio ficou iluminado até as 2 da manhã.
E ainda falando de New York, atenção moradores do estado, a partir de hoje não há mais a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. Segundo a governadora, agora o uso é opcional. No estado, os casos de Covid-19 caem vertiginosamente há semanas. Foram 28 meses de uso obrigatório de máscara no estado, uma medida eficaz que ajudou os nova-iorquinos a conter o avanço do coronavírus. Agora, segundo a governadora do estado, os moradores estão liberados do uso da proteção em trens, ônibus e outros meios de transporte público e veículos compartilhados, como os táxis. As máscaras também estão sendo suspensas em aeroportos, abrigos do governo, prédios oficiais, presídios e centros de detenção. Segundo Katie Hochul, o uso das máscaras segue sendo incentivado, mas chegou a hora de restaurar alguma normalidade em Nova York. Os únicos ambientes em que as máscaras seguem sendo obrigatórias são os hospitais e clínicas. New York, que já foi o epicentro da pandemia no mundo, finalmente registra queda significativa e sequencial de casos e mortes por Covid-19. No próximo bloco, a gente fala de imigração. Dados do governo mostram que o número de imigrantes encontrados mortos na fronteira bateu recorde histórico. A gente também mostra o mais recente caso de abandono de menor na fronteira. Um menino de 4 anos foi encontrado vagando no deserto e é o mais recente aí dos 19 mil casos registrados neste ano. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Agora a gente fala de crise na fronteira sul do país. Números oficiais do governo mostram que houve um recorde de mortes de imigrantes só neste ano fiscal. Os dados mostram que as mortes já passam de 700, o mais alto registro da história, segundo o Departamento de Segurança Interna. Neste ano de 2022, pelo menos 750 imigrantes perderam a vida na travessia entre o México e os Estados Unidos. Um número nunca antes registrado, segundo o governo norte-americano. Na jornada que enfrentam ao cruzar de um país para o outro em busca de asilo, homens, mulheres e crianças enfrentam no deserto terrenos imprevisíveis, calor opressivo e falta de água. Já mais perto dos Estados Unidos, encaram correntezas de rios perigosos e barreiras como o muro da fronteira, de onde muitos despencam. A maioria das mortes, segundo legistas do governo, acontece por insolação, quedas e afogamentos. A patrulha de fronteira diz que somente na semana passada, 8 imigrantes perderam a vida. Infelizmente, essa é uma realidade que vemos diariamente, diz o chefe do setor da patrulha em Del Rio. É um evento que, lastimosamente, representa o que estamos vendo diariamente. Segundo especialistas, o aumento no número de mortes é resultado do recorde de pessoas atravessando a fronteira neste ano fiscal. Já são mais de 2 milhões de pessoas. E, de acordo com agentes da imigração, os números seriam maiores se não fosse o esforço dos socorristas que trabalham para evitar tragédias na fronteira. Só neste ano, mais de 19 mil resgates já aconteceram, o que significa que agentes tiveram que pular em rios para salvar imigrantes de afogamento ou resgatar alguém perdido no deserto. E ainda falando de fronteira, olha isso, gente. Um menino de apenas 4 anos foi encontrado vagando no deserto. Pois é, olha, a criança é natural do Equador e, segundo uma investigação preliminar, ela teria sido abandonada por coiotes durante a travessia do México aqui para o país. Ainda segundo a patrulha de fronteira, a criança carregava apenas seu passaporte e um papel com os contatos dos pais. A mãe do menino estaria morando aqui nos Estados Unidos de forma ilegal. Olha, a imigração disse que mais de 19 mil crianças desacompanhadas foram encontradas nessa mesma situação só neste ano de 2022. Um grupo de proteção infantil pressiona o governo dos Estados Unidos e do México para investigações mais rígidas sobre os casos de abandono de crianças na fronteira.
E agora a gente muda de assunto para trazer o grande destaque aí do dia, que repercutiu tristemente no mundo todo. A gente está falando da morte da Rainha Elizabeth II, que faleceu hoje aos 96 anos, rodeada dos familiares. A rainha britânica estava em sua residência de férias, o castelo de Balmoral, na Escócia. Nesta manhã foi anunciado que familiares foram chamados às pressas para se despedir da monarca que teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. A última aparição pública da rainha, de 96 anos, foi em 6 de setembro, após a nomeação de Liz Truss como a primeira-ministra britânica. Rainha Elizabeth II chegou ao trono do Reino Unido aos 25 anos de idade em 1952. A coroação foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão. Nesses 70 anos no poder, muita coisa aconteceu no mundo e Elizabeth acompanhou uma série de mudanças históricas e sociais e foi responsável por decisões fortes, como no processo de paz na Irlanda do Norte. Ao longo de seu reinado, Elizabeth conheceu 15 primeiros ministros britânicos e lidou com graves crises dentro da realeza. Apesar da idade avançada, Elizabeth se manteve ativa nas atribuições de rainha, com reuniões e encontros diários, além da participação em eventos e apoio em cerca de 600 organizações de caridade. Somente nos últimos anos, já com a saúde mais frágil, é que passou algumas tarefas para os filhos e netos. Apaixonada por cavalos e cães corgis, a rainha, que foi treinada como motorista e mecânica do exército, era reservada. Conhecida também pelo gosto por roupas e acessórios sempre na mesma cor, Elizabeth deixa 12 bisnetos, 8 netos, 4 filhos e uma legião de fãs e admiradores mundo afora. Agora cabe ao filho Charles, de 70 anos, manter o legado poderoso para a comunidade britânica deixado pela rainha. O neto, Príncipe William, é o próximo na linha de sucessão. Depois do intervalo, a gente fala das eleições presidenciais no Brasil. A porta-voz da Casa Branca anunciou que oficialmente o governo dos Estados Unidos vai monitorar o pleito, que acontece em poucas semanas. E tem reportagem também sobre o preço da gasolina aqui no país, que tem aliviado o bolso dos moradores dos Estados Unidos. O preço do galão hoje é mais baixo em 7 meses. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aí para falar das eleições presidenciais do Brasil. É que a porta-voz da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos vão oficialmente monitorar o pleito. Pois é, olha, em um pronunciamento sobre o assunto, Karine Jean-Pierre disse que o governo norte-americano acredita que as eleições do Brasil serão conduzidas de forma livre e justa. A porta-voz afirmou também que o sistema eleitoral brasileiro é transparente e capaz e que as instituições democráticas brasileiras são um modelo para países do hemisfério e de todo o mundo. Vale lembrar que corre no Congresso norte-americano um pedido de políticos para que o governo aprove uma resolução que mostre oficialmente o apoio dos Estados Unidos à manutenção da democracia brasileira. E olha, ainda falando de Brasil, a ONU divulgou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo aí, e o país, o Brasil, caiu nesse ranking global, voltando a ocupar a mesma posição de 8 anos atrás. O Brasil está agora na posição de número 87. O IDH é o índice que mede o bem-estar da população, considerando os indicadores de saúde, escolaridade e renda. Analistas acreditam que a Covid e o alto número de mortes por causa da pandemia provocaram a queda do Brasil no ranking de desenvolvimento humano. É o segundo ano consecutivo que o país recua, voltando a ocupar a posição de número 87 entre as 191 nações analisadas. Essa posição é a mesma que o Brasil ocupava em 2014. Lembrando que o Brasil foi o segundo país no mundo com o maior número de mortes por causa da Covid. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos. Mais de 684 mil brasileiros morreram durante a pandemia. A ONU ainda apontou que o país recuou 13 anos na expectativa de vida. Em 2019, o brasileiro vivia em média 75 anos. Agora vive 72 anos. No mundo, o IDH também retrocedeu, atingindo níveis de 2016. Mais de 90% dos países registraram declínio na pontuação
população também afetados pela pandemia de Covid-19. O que nós podemos ver e registrar para o Brasil já em 2021 é uma queda do Índice de Desenvolvimento Humano, e isso tem várias consequências no sentido da percepção do impacto do que foi a crise sistêmica da Covid-19 nos últimos 2 anos. É uma crise que se alastrou por muitos países. 90% dos países que têm o índice calculado tiveram uma redução na sua apresentação final. Agora tem uma boa notícia para o bolso dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. O preço da gasolina baixou mais uma vez, um reflexo aí do valor do barril do petróleo. Pois é, o barril baixou pelo 7º mês consecutivo e isso, claro, trouxe alívio para o bolso aí dos motoristas. Sabe quanto está custando um galão de gasolina agora? $3,76. O petróleo atingiu o valor mais baixo desde janeiro. Antes, o barril custava $130, agora custa $80, uma queda de mais de 1/3. Para os analistas, essa derrubada nos valores do petróleo está diretamente ligada à preocupação de uma recessão mundial e à disparada do valor do dólar. A moeda americana mais cara tende a enfraquecer a demanda por petróleo no exterior. A boa notícia é que essa tendência de queda vai continuar e quem vai ser beneficiado é o consumidor. Quanto mais o preço do petróleo cair, mais barato vai ficar a gasolina nos postos. Em junho, a média nacional do combustível era de $5,02. Agora, um galão regular vale $3,76. Pelo menos 15 estados, como Carolina do Norte, Iowa e Flórida, a média da gasolina está ainda mais baixa, $3,50. O combustível vem caindo em média de 5 a 10 centavos por semana. Então, prepare-se que os valores devem ficar ainda mais baixos. Com essa queda do preço da gasolina, claro que a gente ficou animado, claro que a gente dá, né? Graças a Deus, porque o nosso bolso agradece, principalmente a gente que vive aqui na Flórida, por exemplo, né? Que tem aí que precisa de um carro, então distâncias, né, muito longas quando você precisa atravessar a cidade, às vezes mais de uma vez por dia, vai e volta, vai para sul, vai para norte, enfim, já ajuda bastante essa queda do preço, a gente se anima, mesmo porque às vezes a gente tem, né, visitantes, a gente recebe muitos visitantes aqui o ano todo aqui na Flórida, e você quer dar um pulinho de carro até Orlando ou até Key West, como a gente costuma fazer, né, quando chegam aí os nossos visitantes, já fica um pouquinho mais animado, a gente sabe que não vai ser, né, o fim do mundo quando você receber a sua conta ou tiver que pagar a sua conta. E depois do intervalo tem reportagem especial sobre a onda de calor na costa oeste dos Estados Unidos e os perigos aí também das altas temperaturas, principalmente na Califórnia. E de olho no clima, a gente traz um apanhado geral das tempestades que se formaram no Atlântico. E olha, lá do outro lado, o furacão Kay pode atingir o estado da Califórnia. Todas as informações em alguns minutinhos. Não sai daí. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Mais de 60 milhões de pessoas estão enfrentando uma onda de calor recorde na costa oeste americana e é o 8º dia consecutivo de altas temperaturas e as autoridades alertam para o uso excessivo do ar-condicionado. É que quanto mais a população tenta se refrescar, maiores são as ameaças ao abastecimento de energia na Califórnia, em Utah e em Montana. E isso não é tudo não, viu? Eles também estão pedindo para as pessoas evitarem carregar os carros elétricos. A Eloá Orazen explica o motivo pra gente. Los Angeles recebe mais de 40 milhões de visitantes anualmente e faz do turismo uma importante fonte de renda. Mas nos últimos dias, a cidade dos Anjos não tem sido nada angelical com seus visitantes. Estou visitando LA e fiquei bastante impressionada com o calor por aqui.
Com certeza isso atrapalhou um pouco os meus planos, porque eu estava imaginando fazer bastante programas ao ar livre e em restaurantes e ficar na parte de fora, e depois de tudo isso eu tive que procurar opções internas e com ar-condicionado. Com temperaturas acima dos 35 graus Celsius, a cidade fica praticamente inabitável sem algum tipo de sistema de refrigeração. E isso tem esquentado a cabeça das autoridades. Isso porque o uso intensivo do ar-condicionado está desafiando a rede de energia da cidade, que pede para que a população colabore e faça uso consciente da eletricidade. Um comunicado foi disparado por mensagem para todos os residentes da região. Estão todos avisados que blackout e corte de energia são uma possibilidade caso a situação não se estabilize. Opositores ao governo criticam a má administração dos recursos da cidade e fazem chacota desses alertas emitidos dias depois de a Califórnia divulgar ao mundo que vai proibir a venda de carros novos a gasolina. A partir de 2035, todos os carros 0 quilômetros têm de ser elétricos, o que vai pressionar ainda mais o abastecimento de energia da região. A atual administração afirma que está trabalhando na ampliação da rede elétrica, mas o calor intenso, que deve perdurar por mais alguns dias, pode derreter esses planos. E já que a gente está falando da Califórnia, a população por lá deve se preparar, viu? Além da onda de calor extremo, um furacão deve afetar a costa oeste americana a partir de hoje. Olha, essa tempestade ganhou o nome de Kay e está preocupando as autoridades porque será a primeira vez em 25 anos que um furacão vai passar tão próximo da costa. Entre hoje e amanhã, os moradores da Baixa Califórnia devem sentir o efeito da aproximação de Kay, que passa pelo Oceano Pacífico ganhando força. Deve atingir ventos de até 175 milhas por hora. O furacão deve piorar a onda de calor recorde, provocando efeito estufa, com vento quente abafado entre hoje e amanhã. Depois deve trazer chuva e vento forte. Com isso, a onda de calor que castigou a costa oeste nesta semana deve diminuir na maior parte da região no sábado e no domingo. Será a primeira vez em 25 anos que um furacão vai passar tão perto da Califórnia. Já no Oceano Atlântico, o Centro Nacional de Furacões está monitorando outra tempestade. Earl segue se fortalecendo e pode se tornar um grande furacão até o final de semana, quando vai se aproximar das Bermudas. Esse furacão segue com ventos de 85 km por hora. Próximo à costa da África, existe uma terceira formação que também está sendo monitorada. Pode crescer e virar uma tempestade tropical nos próximos dias. Bom, fica aí o alerta então, como vocês viram na matéria, primeiro vai chegar uma onda de calor, vai aumentar esse calor aí com a proximidade do furacão, depois vem a chuva. Exatamente, então todo mundo se prepara, compra o que precisa, porque vai que precisa ficar em casa, né? Então tem que estar todo mundo preparado para a chegada dessa tempestade histórica. Imagina, tanto tempo que não chega um furacão tão pertinho da costa. Pois é perigoso, tem que ficar preparado mesmo. Isso aí. Bom, então já que a gente está falando em tempo, vamos para a meteorologia, gente. Vamos lá, Ruth, ver como é que tá o clima. Olha só, amanhã sol forte em Boston, em Nova York também, com máxima de 82. Mesma coisa em Washington. Já na Flórida, o tempo não fica tão bom, chuva com trovoadas em Miami, mínima de 82 graus. Já no Texas, sol forte em toda a região. Em Dallas, a máxima chega aos 91, Ruth. Pois é, olha, em Washington, Seattle, vamos dar uma olhada. Sol forte aí, máxima de 77 graus Fahrenheit. Em São Francisco, sol também, mínima de 62, máxima de 75. Los Angeles, sol forte, máxima de 98 graus Fahrenheit. Las Vegas, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 98 graus. Olha, Los Angeles, Califórnia aí, São Francisco, você tá vendo que tá sol, é aquilo que a gente falou, né? Calor hoje, calor amanhã também e depois aquela onda de chuva, né? Isso aí, e subindo, né? De acordo com o que a gente vem acompanhando na semana, tá subindo. Bom, pessoal, agora a gente mostra para vocês um fenômeno da natureza que foi registrado aqui nos Estados Unidos e que impressionou muita gente, né, Ruth? Olha, completamente. Um turista registrou um caso raro aí de arco-íris em uma caverna de gelo no estado de Washington. Claro que o registro viralizou. Dá uma olhada. Não tem como não se impressionar com essa beleza. A descoberta impressionante e colorida foi gravada pelas câmeras de um turista que explorava uma caverna de gelo no Parque Nacional Monte Rainier, no estado de Washington. O registro deslumbrante mostra como as luzes externas refletiram dentro da caverna de gelo, formando um lindo arco-íris.
Especialistas explicam que as cores cristalizadas são causadas por algas naturais, pela refração da luz e pela espessura do gelo, que juntas acabam propagando esse show de cores. O turista que fez o registro disse que jamais esperava encontrar essa raridade e que ficou maravilhado ao presenciar um fenômeno tão incrível. Que imagem linda, né, Ruth? Já pensou se deparar com um fenômeno desse? Eu ia gastar todas as minhas fotos lá, com toda certeza. Gastar as fotos indica a idade, né? Porque gastava o rolo. Olha ela se entregando aqui. É um detalhe. Mas ia fazer muitas selfies. Ia fazer muitas selfies. Vamos modernizar. Não, eu nem sabia que existia uma caverna com esse tipo de cores desse jeito. Tanto que na própria matéria ele fala, né? Que ele esperava encontrar duas tipos de tonalidades, mas não essa quantidade não colorida. Um arco-íris. Lindo. Nossa, maravilhoso, gente. Tá ali no nosso bucket list, junto com a aurora boreal agora, né? Tá, com toda certeza. Botamos. Bom, pessoal, depois dessa reportagem super curiosa, a gente encerra a nossa edição de hoje e, claro, esperamos vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com a terceira temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.